O carro virou devagar na rua iluminada por postes amarelados. O som dos pneus sobre a neve fez-se curto, um chiado que parecia interromper o mundo por um segundo. Rogério Montenegro abriu a janela e o ar cortante o atingiu com o mesmo choque que sempre sentira ao olhar da janela de seu escritório. Claro, frio, implacável. O banco de couro ainda aquecia, o painel piscava um azul frio, mas nada disso quebrava a imagem que o parou. Duas pequenas formas encolhidas junto ao muro de pedra, quase confundidas com a calçada branca. Ele não era homem de parar o carro no meio da rua. Milionários, aprendia-se, tinham rotinas rápidas, trajetos exatos, a sensação de que tempo economizado era poder. A noite estava silenciosa além do normal, um luxo de cidade grande que a neve decidia por conta própria. Ainda assim, algo naquelas duas figuras acionou um mecanismo antigo e mais humano do que a sua disciplina. A filha que ele não via havia anos, um nome guardado em gavetas que trajava ressentimento, como outros guardam cartas importantes. Manuel, o motorista, já compreendia a primeira freada. A porta do carro abriu-se com um ruído abafado e o ar entrou como se quisesse limpar tudo. As botas de Rogério afundaram na neve fresca. A pouca luz devolveu a ele dois rostos virados para cima, olhos semiabertos, respirações curtas, lábios arroxeados. Uma touca torta cobria o cabelo de uma, um casaco encharcado colava-se ao corpo da outra. Eram pequenas. Ao aproximar-se, Rogério viu com clareza a sujeira na pele, os dedos rosados pela exposição, um fio congelado de cabelo colado à testa de uma delas. Manuel, pega o cobertor do banco traseiro. Agora. A voz dele saiu mais firme do que se sentia. O mundo voltou a correr em torno deles, o som distante de um carro, a respiração entrecortada dos dois homens, o chiado da neve comprimida. Rogério agachou-se, a luneta de pele e porcelana do relógio beijando neve. A menor estava imóvel, os olhos semicerrados num olhar que não entendia o que era mundo. A outra, com a cabeça apoiada no muro, tinha uma mochila pequena ao lado, um objeto minúsculo em meio à imensidão branca. Rogério viu logo, antes mesmo de pensar, a cor do tecido, uma mancha de lama que parecia com tinta, um adesivo quase desbotado. Ela está fria demais, disse Manuel, sem virar os olhos do rosto da menina. Precisamos tirá-las daqui. Com cuidado, como quem manuseia a louça frágil, Rogério envolveu a menor entre os casacos e a levou ao carro. O motor estava parado. O calor dentro do veículo ainda assim era um abraço. O cheiro de couro novo não conseguiu competir com o odor de roupa molhada, de lã molhada, de respiração abafada. Ele cobriu as duas com o cobertor, sentou-se no banco da frente e sentiu, pela primeira vez em muito tempo, a urgência de quem não olha para gráficos ou contas, mas para pequenas mãos que tremem. No colo da menina menor havia uma mochila aberta. Rogério abriu e encontrou um espelho quebrado, um saquinho plástico com balas mastigadas e, por fim, uma fotografia velha e amassada. Era uma foto de família ao sol, risos comprimidos, como quem tenta registrar felicidade para sempre. A mulher ao centro tinha o mesmo formato do que Rogério lembrava da filha, o perfil teimoso, a mandíbula que havia discutido com ele tantas vezes. Ela estava ao lado de duas meninas pequenas, sorrindo. As duas na foto eram claramente as que agora ele aquecia em seu carro. Dentro da mochila também havia um envelope. O papel estava amassado, molhado numa das extremidades. A tinta que escorrera deixava sinais como lágrimas. Rogério segurou o envelope com dedos que não lhe pertenciam por um momento. Não leu a letra inteira de imediato. No entanto, algumas palavras saltaram no primeiro parágrafo. Não havia escolha. Por favor. E o nome que o fez recuar. Seu próprio sobrenome, escrito como acusação e súplica ao mesmo tempo. O ar dentro do carro ficou mais denso. Memórias enfileiraram-se. O último Natal que eles tinham compartilhado. A gripe que Camila teve e que ele tratara com indiferença. As cartas não lidas, o telefonema que nunca fez. O rosto na foto parecia pedir algo que ele não soube dar. Rogério não conseguia lembrar quando deixara de ser pai e passara a ser um documento a assinar. Manuel falava com a calma de quem já vira o suficiente para entender que esta era uma situação de vida ou morte. Temos de levá-las para o hospital mais próximo, devagar. Não posso acelerar demais com elas assim. Rogério não respondeu de imediato. As palavras no bilhete araltavam em sua cabeça. Se o senhor souber de algo, perdoe-nos.
Ele abriu o envelope. A letra tremia em linhas irregulares. A carta não buscava a piedade da fortuna que carregava. Pedia a única coisa que não se comprava com letras em papel: um espaço seguro para 2 crianças. A assinatura, no fim, Camila, era a confirmação que o mundo ao redor mudava de eixo. Não era apenas um acaso da noite. Era o próprio passado, em forma de papel molhado sobre o seu colo. Sem pensar em orgulho, Rogério gritou para Manuel: "Para o Hospital Central, agora, e chama uma ambulância pelo rádio." Manuel assentiu, já com a mão no contato. O carro saiu da rua com cuidado, o motor forçando-se a devorar a neve. No banco traseiro, as meninas respiravam de forma irregular. A menor apertava um dedo do meio, como se aquilo fosse a alavanca de um mundo. A outra murmurou algo incompreensível, talvez sonho, talvez lembrança. Rogério sentiu o ar gelado prender-se na garganta quando tocou a foto outra vez. Na imagem, Camila segurava uma das meninas pelo braço, uma risada fácil no rosto. Ver aquela alegria deixou um gosto metálico na boca dele. Remorso não é um gosto doce. O hospital estava a 15 minutos, mas a viagem foi medida em segundos precisos de memória, em largos minutos de incapacidade. As luzes da emergência se aproximaram como uma promessa. O corredor de entrada cheirava a desinfetante e a café frio. Enfermeiras moveram-se como se fossem cálculos precisos. Uma mesa de triagem, uma corrente de informações, a indicação de uma sala para aquecer as meninas. Manuel permaneceu na porta, mãos apoiadas em um corrimão, olhos pesados. Os protocolos foram rápidos. Hipotermia era uma palavra que pesava quando dita por médicos. O tom deles transformava números em possibilidades. A menor foi levada para dentro por mãos que sabiam o que faziam. Colocaram-na em um cobertor térmico, monitoraram os sinais. A outra criança tremia, tentou oferecer um sorriso que não tinha força. O corpo humano tem limites visíveis que não se curvam à vontade do dinheiro. Eram os procedimentos que importavam agora. Rogério entregou a fotografia e o envelope a uma enfermeira com voz surda. Ela tem um nome. A mãe assinou: Camila Montenegro. A pronúncia do sobrenome fez o ar ao redor estalar. Não era apenas um nome agora. Era o mesmo que carregava suas contas e contratos. A enfermeira olhou para ele com algo próximo de compaixão profissional. Vamos estabilizá-las. Não saia daqui, senhor. Se elas têm parentes, precisam ser identificadas para o boletim do hospital. Ele queria dizer tantas coisas. Que sim, era parente. Que não sabia onde Camila estava. Que aquele papel era a única pista. Em vez disso, Rogério levantou-se. Sentiu o peso do casaco contra ombros que já não tinham o mesmo hábito de urgência. Fez uma pergunta que não soava como as que fazia aos seus advogados. Onde eu a encontro? Onde está Camila? A informação que surgia naquele corredor era fragmentária. Alguém falou de um parque próximo. Um segurança disse que vira uma mulher sentada num banco, encolhida. Outra enfermeira falou em hipotermia avançada, em risco de complicações. As palavras médicas eram agulhas, incomodavam e ao mesmo tempo clarificavam a visão de Rogério para o quadro inteiro. Não havia tempo para culpas agora, apenas para movimentação. Ele voltou ao carro, pegou o restante da mochila. Notou dentro dela um bilhete menor, dobrado como se quisesse caber em qualquer bolso. Nas linhas, Camila explicava que não havia para onde ir e que deixava as meninas porque acho que você, avô, as procuraria. A frase soou como um soco. Ele havia sido guardião de tantas coisas, nunca imaginara ser procurado como abrigo por aquilo que havia criado sem afeto. A revelação de que Camila havia apostado em sua humanidade perfurou a couraça de Rogério com um silêncio pesado. Manuel relutou um segundo apenas, depois ligou o carro novamente. As ruas do bairro Nobre cederam a um trânsito raro. A cidade parecia mais lenta, como se aguardasse o desenlace de algo que não se podia apressar. O parque estava a 2 quarteirões, um espaço que antes fora cenário de passeios em família, das primeiras palavras de Camila, dos brinquedos esquecidos. Agora era apenas um espaço com bancos barulhentos e com folhas coladas à neve. Atrás de uma árvore, Camila estava deitada, com o rosto pálido como papel. O casaco dela estava aberto, e o corpo tremia com contrações que não eram apenas frio, mas exaustão. Havia sujeira nos cabelos e marcas nas mãos brigadas com o vento. Quando Rogério a alcançou, a mulher abriu os olhos numa pessoa que não reconhecia o próprio avô. Por trás daquele olhar havia anos, e um convite e uma acusação, tudo junto. Camila?
A voz dele desceu e assumiu um pedaço do silêncio. Ele sentiu a presença de Manuel atrás. Sentiu também um aperto no peito que não lembrava desde o funeral de alguém longínquo. A mulher tentou sentar-se e falhou. Suas mãos garravam uma sacola plástica, 3 ou 4 documentos molhados. Havia uma caneta amassada. Em algum momento, entre as dobras da vida, Camila escrevera uma declaração e a deixara com as crianças. Ela murmurou algo, as palavras saindo como restos de gelo. Eles não me... Não havia casa. Havia uma fatia de raiva que não parecia pedir desculpas, apenas uma constatação fria. A frase não buscava perdão, era relato. Rogério viu a idade em que a filha deixara de ser filha. A ferida que crescera ao longo dos anos, alimentada por silêncio e por decisões que agora ele malmente entendia. Manuel ajudou a levantar Camila. O corpo dela cedeu, pesando como se cada ano tivesse adicionado 1 quilo de culpa. Temos de levá-la imediatamente para o mesmo hospital, disse Manuel, filmando agora não documentos, mas a urgência humana. Hipotermia avançada, eu chamo a emergência local. Rogério concordou sem pensar. A sensação naquele momento era simples e irracional. Mover-se, fazer algo, responder. A escola da vida havia ensinado-lhe que a ação era sempre uma saída. Naquele banco de parque, a ação tinha cheiro de plástico molhado e raspas de gelo. Colocaram Camila no carro. Ela não reagia muito, e quando o fez, seus olhos buscaram a fotografia que agora Rogério segurava com força. Foi um gesto lento e confuso, como se a memória tivesse que encontrar tempo para ordenar o que via. Aquelas são as meninas, disse Rogério, palavra por palavra, como se isso fosse bastar. São suas filhas. Ela não falou por alguns instantes. O som do motor parecia um mar distante. Então, em voz baixa, que mais parecia a conversa com o vento, Camila murmurou: Eu tentei. Eu pensei. E a frase que não havia terminado soou com uma mistura de defesa e desespero. Rogério sentiu o rosto queimar por dentro. Não era calor físico, era a vergonha, antiga e imobilizante, de não ter sabido operar esse lugar de pai. No hospital, a recepção foi um compasso entre procedimentos e esperanças. Médicos e enfermeiros deslocaram-se com a precisão de quem tem a vida nas mãos. Camila foi encaminhada para a avaliação. Colocaram-na numa sala aquecida, mediram temperatura, analisaram sinais vitais. O monitor pulsava um sintoma. A hipotermia severa era silenciosa. Traçava curvas lentas, estabelecia ritmos que exigiam mais do que remédios. Exigia luta e paciência. Os pediatras trataram as meninas em paralelo. Uma delas tinha começado a reagir ao aquecimento, os lábios voltando a um tom mais vivo. A outra permanecia mais letárgica, o corpo parecia resistir a aquecer. Os aparelhos biparam num ritmo que, para Rogério, valia como sentença temporária. Ele permaneceu no corredor, as mãos enfiadas nos bolsos do casaco, a fotografia dobrada, a carta dentro do bolso como uma acusação em papel. Helena estava no hospital pouco depois, chegada por Manuel, com o rosto marcado por preocupação e por uma disciplina que vinha de servidão de longa data. Quando a viu, Camila abriu os olhos por um segundo e reconheceu algo familiar, a presença materna que Helena continuara a oferecer, mesmo nos momentos em que a família se fragmentava. Rogério, Helena disse baixinho, como se pronunciar o nome fosse tocar uma ferida. O que aconteceu com vocês? Ele tentou ordenar a vida em palavras que fizessem sentido. Achei as meninas. Havia uma carta. Ela disse que deixou-as para que eu as encontrasse. A frase soou pobre diante do tamanho do que estava ali. Eu não sabia. Helena não respondeu imediatamente. Seus olhos passaram das crianças para a fotografia e voltaram para Rogério com uma calma que carregava julgamento e perdão mal guardado. Camila sempre foi teimosa, senhor, mas ela nunca imaginou que... Eu sei, cortou Rogério, mais áspero do que pretendia. Não é sobre isso agora. Nós precisamos que fiquem bem. O chefe de plantão conversou com ele num tom que não permitia facilidades. Hipotermia severa pode levar a arritmias, cair do nível de consciência. Vamos fazer o aquecimento controlado, monitorar eletrólitos. Pode haver risco de síndrome de realimentação se voltarmos rápido demais. É um processo.
Nota de responsabilidade. Se há parentes que assumam a guarda, devem informar agora, para fins legais. Rogério ouviu a parte técnica e ao mesmo tempo registrou o peso burocrático. A vida delas dependia de aparelhos e de uma burocracia que Rogério dominava com vários advogados numa rotina distante. Mas ali, naquele corredor, nenhuma assinatura lhe serviu de cura. O coração de Rogério batia como um martelo contra as costelas. Ele nunca tivera medo de nada financeiro que não fosse agora, o prazo incerto de um monitor. Enquanto isso, homens circulavam com perguntas. Quem era responsável? Havia um número de contato. Quem poderia responder? A carta no bolso queimava como se tivesse acendido um fósforo sobre sua pele. Por que Camila escolhera, entre todas as opções de desespero, colocá-las em um ponto da cidade onde talvez um homem com seu carro passasse? Por que acreditara que seu próprio pai poderia ser abrigo? Essas questões não cabiam em respostas curtas. O que cabia era um movimento. Encontrar, proteger, responder. Rogério perguntou pelo histórico de Camila, e o hospital começou a investigar. Havia registros de atendimentos, consultas psiquiátricas, telefonemas antigos. Ele esperou e assistiu, enquanto o tempo no corredor se alongava até parecer uma película com frames lentos. O frio larrou nos ossos dele de modo diferente. Já não era apenas física sensação, mas moral. Cada batida de seu pulso trazia à tona cenas de sua gestão. Ordens assinadas sem olhar as entrelinhas. Decisões que ele delegara, como se responsabilidade fosse papel que se dobrou e se ocultou. Ele lembrou-se de uma última discussão, de 5 anos atrás, com Camila à mesa da cozinha. Ela tinha chegado com as mãos vazias e os olhos cheios de expectativas. Rogério recordou as palavras de Camila contra a expansão de uma empresa que despejara famílias. Ela chamara aquilo de barbaridade. E ele, com a pressa de quem pensa só em números, havia respondido que era necessário. Daquele diálogo, surgiu uma porta que fechou com um estrondo. Camila saiu de casa e eles deixaram de falar. Ele se lembrou do som da porta. Talvez o som que ecoava agora nas suas lembranças como aviso. Na noite que se seguiu, o hospital transformou-se em um palco de luzes brancas. Médicos iam e vinham. A máquina de aquecimento fazia seu trabalho. Um cardíaco monitorizava as curvas da vida. Nosso personagem, que passara a vida a mandar e a assinar, viu-se reduzido à condição de espectador e ao mesmo tempo de instrumento. Podia empregar recursos, mas não podia comprar a volta do tempo. Ao lado do leito infantil, membros da equipe pediram que ele preenchesse formulários. Papéis, assinaturas, procedimentos. Era irônico. As assinaturas salvavam e, ao mesmo tempo, condenavam. Quando a pressa inicial cedeu, Rogério encontrou um momento para ler a carta por inteiro. As palavras de Camila não eram longas. Eram austeras e diretas, como quem escreve com mãos que tremem. Ela explicava que perdera o trabalho, que o aluguel subira numa madrugada sem aviso, que tentara alternativas sem sucesso. Contou que decidira dar às filhas uma chance mais do que a ela própria, que havia ido aonde achou que alguém pudesse vê-las, que esperava que o avô, o único parente que talvez as reconhecesse na multidão, fosse encontrá-las. Havia um pedido explícito de perdão por um abandono incômodo. Sei que parece fuga, mas foi tentativa de proteger. E no fim, uma linha que disparou uma dor nova no peito de Rogério. Assino por necessidade, não por renúncia. Se puder, não nos negue o que não pude dar. A leitura não lhe trouxe calma. Trouxe a responsabilidade em letras firmes. Rogério reconheceu-se naquelas linhas com olhos que doíam. Havia, claro, a admissão de fracasso. Mas a carta exigia algo além de desculpas. Exigia movimento. Rogério sentiu que sua fortuna, que antes servira apenas para manter questões organizadas, tinha agora uma direção. Um caminho concretamente humano. Ele não sabia ainda como reparar. Não sabia também se reparar seria suficiente para apaziguar o que havia crescido durante anos de silêncio. Mas sabia o que podia fazer de imediato, garantir que as meninas não morressem naquela noite por conta do frio. Era um começo, e para alguém acostumado a ordenar coisas, havia algo quase primitivo na sensação de precisar implorar a um médico por uma chance. Se quer saber como isso termina, fique comigo até o fim. A frase brotou em sua cabeça com mais força do que desejava transformá-la em palavra para qualquer outra pessoa. Ele não falou isso em voz alta para ninguém naquele corredor, apenas guardou a promessa silenciosa com a mesma rigidez que guardava os contratos.
A história que se abria ali não era mais apenas dele. Era uma trama que envolveria outras mãos, outras vidas, e feita de escolhas que não se transcendem com um cheque bancário. Horas se passaram enquanto a equipe médica lutava com os resultados. A menor reagiu sob aquecimento, olhos abrindo como se o mundo voltasse a um grau tolerável de realidade. A outra permaneceu mais resistente, a pele como seda fria, a respiração lenta. Rogério sentou-se numa cadeira dura, as mãos trêmulas, gesto raro nele, e observou a máquina que marcava cada pulso. Nas paredes, relógios mostravam uma cidade que continuava a sua vida indiferente. Ele percebeu ali uma coisa que não havia pensado antes. Havia limites para o poder que ele exercera, e ali, ao lado de uma mesa de hospital, esses limites tinham rosto e idade. Enquanto o turno da madrugada mudava, pessoas entravam e saíam. Houve um momento em que um médico principal veio até ele, com explicações técnicas mais simples. Hipotermia severa. A prioridade é manter temperatura central e regular eletrólitos. Se a paciente responde no curto prazo, a probabilidade melhora. Mas há risco. Vamos manter em observação, possivelmente UTI. O médico falou com a frieza de quem precisa ser exato, e Rogério ouviu como se fosse uma sentença clínica que, no fundo, lhe dizia mais sobre escolhas do que sobre biologia. Helena sentou-se ao seu lado e, sem agressividade, deixou escapar aquilo que muitos dentro da casa já suspeitavam. Eles precisam de alguém que não os deixe esquecer, de alguém que assuma. A frase foi direta, uma convocação. Rogério segurou a fotografia e olhou para o rosto da filha jovem que sorria nela. O poder, naquela hora, era menos sobre o que ele poderia dispor e mais sobre o que teria coragem de admitir. No corredor, um enfermeiro aproximou-se com um documento. Ficha de admissão, perguntas sobre contatos, quem poderia assumir a guarda provisória. Rogério assinou com uma assinatura que sempre fora exata, linha reta e firmemente. Embaixo escreveu: advogado a ser consultado. Era a velha maneira de não se comprometer por inteiro, de arrastar a responsabilidade para um departamento. Mas desta vez, a mentira não se sustentou. A assinatura serviu apenas para registrar que, no mínimo, ele estava ali, assinando, e que isso já fazia diferença. A noite alongou-se em vigilância. Rogério entrou e saiu da sala de observação. Invadiu a intimidade dos leitos com uma ansiedade que não se coadunava com o seu estatuto social. Na sala onde Camila repousava, a respiração dela subiu e desceu num compasso irregular. Helena permaneceu perto, segurando a mão da filha, como se a presença de quem ficara fosse um dos remédios possíveis. Havia um ponto de inflexão, a confirmação de que aquela noite não resolveria tudo. O aquecimento poderia tirá-la do perigo imediato. A recuperação, se houvesse, seria trabalhosa. Havia exames a fazer, identificar a cadeia de eventos que levara Camila à rua e, acima de tudo, havia 2 meninas que precisavam de um lar, mesmo que temporário. Rogério entendia que o dinheiro poderia abrigar a fome, mas não apressaria a confiança. Ele havia de aprender, naquela madrugada, que reparar não era só dar coisas, era ouvir, construir e assumir. Enquanto esperava por resultados mais concretos, ele tomou uma decisão prática. Não iria mais para a mansão ainda aquela noite. Mandou avisar a equipe sobre a mudança de planos, deu instruções a Manuel para cuidar das filhas de maneira prática. Contatos com os serviços sociais, arranjar um quarto limpo, roupas quentes. Pequenas ordens, medidas concretas. E pela primeira vez em muitos anos, cada ordem carregou consigo um tremor de humanidade, não apenas de lucro. Na antessala, com a câmera do relógio marcando o tempo que não cede a explicações, Rogério leu a carta de Camila pela 3ª vez. Em cada leitura, a letra parecia lhe dizer mais. Não era apenas um pedido de ajuda, era um espelho de escolhas que ele próprio fizera ao deixar que decisões de negócios passassem por cima das vidas que se moviam nos arranhões dos contratos. Ao dobrar a carta, prometeu-se que faria algo. A promessa, sustentada apenas por vontade, era frágil, mas era o que ele tinha. A madrugada avançava, e a cidade, indiferente, empilhava notícias nas mesas dos que dormiam. Para Rogério, aquela era a primeira noite em muito tempo em que o relógio não lhe ditava apenas compromissos de luxo,
ditava também a respiração de outra família. Ele encostou a testa no vidro da janela e viu o reflexo do homem que sempre fora, que agora se dispunha a ser algo diferente. Contudo, a estrada da mudança tinha curvas e talvez armadilhas. Ainda havia documentos a vasculhar, ordens a localizar, contas e responsabilidades que não desapareceriam porque 2 leitos se aqueceram. Então, no corredor iluminado por fluorescentes, enquanto os monitores marcavam bips constantes e a neve lá fora brilhava como se nada tivesse acontecido, Rogério decidiu. Não deixaria que aquela noite ficasse apenas como um episódio isolado. Iria descobrir, iria reparar. Mas havia um problema que ele não sabia resolver sozinho. O que exatamente havia empurrado Camila para a rua? E que papel, se é que algum, teria sua própria assinatura nessas decisões? Ele havia de confrontar sombras que até então mantivera atrás de cortinas corporativas. No quarto, juntando calor e fios, uma enfermeira aproximou-se de Rogério com o resultado preliminar. As meninas responderam aos aquecimentos. A mais grave precisava de observação contínua. Camila estava fora do estado crítico, mas havia risco de complicações e seria necessária uma investigação social. As palavras eram técnicas, mas no fundo anunciavam uma verdade simples. Nada estava resolvido. Tudo estava apenas começando. Rogério pegou nas mãos trêmulas de Helena por uma fração de segundo. Não havia certezas, apenas a intenção. Ao fechar os olhos, deu-se conta do peso do nome Montenegro, que, naquela história, soava agora como uma sentença moral tanto quanto econômica. A fotografia sobre o bolso do casaco parecia mais um mapa do que uma lembrança. Havia caminhos que ele já havia traçado e novos caminhos que devia abrir. Quando saiu do quarto para ir ao carro e buscar alguns pertences para as meninas, passou por uma secretária no corredor que o olhou com curiosidade. Havia câmeras, protocolos, a vida pública sempre pronta para documentar o humano. Rogério não tinha mais medo da exposição. Tinha medo de não ter significado para além dela. A neve continuava cobrindo as ruas. Lá fora a noite era extensa e não perdoava. Ele entrou no carro com a fotografia na mão, o envelope guardado no bolso do casaco, e por um segundo olhou as luzes da cidade dispersando-se ao longe. Havia uma coisa que parecia clara. Esta não era mais apenas a sua história. Era uma história que pedira para ser contada. E Rogério, que sempre se acostumara a ser aquele que manda, sentia pela primeira vez o gosto amargo e afiado do arrependimento. Uma matéria-prima que poderia, se trabalhada, transformar decisões em comutação e poder em cuidado. No corredor do hospital, enquanto as máquinas tomavam seu pulso, o telefone dele tocou. Era um número do escritório. Ele atendeu com a pressa de quem fala e sua voz saiu resoluta. Manuel, cuida das meninas e encontra todos os documentos sobre as residências do grupo nos últimos 5 anos. Quero saber imediatamente quem assinou as ordens de despejo daquele conjunto. Se houver uma assinatura minha, quero ver o processo todo. A ordem foi simples. Não mais uma delegação automática. Era um pedido de responsabilidade direta. Manuel percebeu o tom. Havia algo nas inflexões que não admitiam atraso. Rogério desligou e, pela primeira vez em muito tempo, ficou em silêncio absoluto. O hospital continuava a respirar em torno dele. A noite não tinha terminado, e nem as consequências. Havia cartas, fotos, leitos e provas que esperavam ser desveladas. Aconteceria, provavelmente, uma sequência que não perdoa gestos impensados. Ele sentiu um frio novo, um medo diferente daquele que a neve trazia. Era o receio de descobrir que, entre as folhas dos relatórios e as assinaturas limpas, havia vidas que pagaram preço por suas decisões. E ali, com a fotografia na mão e a cidade ao fundo, Rogério olhou para as luzes do hospital como alguém que encara um espelho. A responsabilidade, pela primeira vez, pesava tanto quanto o seu nome. Em algum lugar, longe dali, o relógio batia, e dentro dele, um novo dia começava a ser pensado. A manhã seguinte não veio com clareza. A cidade ainda sufocava nas lembranças da neve, e para Rogério a realidade parecia uma sequência de checagens que não terminavam. Ele passou o dia entre o hospital e uma sala de reuniões improvisada no escritório do grupo, onde seu rosto, iluminado por telas, parecia menos indefectível. Manuel trouxe os primeiros arquivos numa pasta digital, contratos, e-mails, registros de pagamento, ordens eletrônicas.
Havia, entre linhas frias e números, um fio que conduzia ao despejo do conjunto habitacional onde Camila tivera morado. A assinatura eletrônica que aparecia no documento era a dele, não rabiscada à mão, mas acionada por um clique de aprovação que, segundo os protocolos da empresa, equivalia à autoridade. A leitura do documento foi como atravessar uma parede de vidro. Ele viu em uma planilha a justificativa técnica, o balanço projetado, a ordem de despejo programada para a última semana do mês. Havia um e-mail de encerramento, com a rubrica do departamento jurídico, e no rodapé, o link que comprovava a autorização final. Manuel colocou a tela para frente e disse apenas: data, hora. Eram 5 anos. Está tudo aqui. Rogério sentiu o calor subir pelo rosto, não pelo constrangimento da exposição, mas por uma sensação mais profunda, a revelação de que suas decisões, assinadas sem pensar em rostos, haviam gerado rostos reais, e ali, no hospital, 2 meninas dependiam da sua ação. A polícia não foi chamada, não ainda. Em vez disso, Rogério pediu que Manuel e Helena fossem ao bairro onde Camila vivera. Queria ver com os próprios olhos o efeito das ordens que sua assinatura, ou a sua autorização remota, desencadeara. Pediu que trouxessem pessoas que pudessem testemunhar, documentos, qualquer prova física que completasse o arquivo eletrônico. Era uma forma de transformar a abstração em matéria. Valecas, quando eles chegaram, não era a foto idealizada dos relatórios de planejamento urbano. Era uma espessura de gestos humanos. Mercados, cortinas, varais de roupas coloridas pendendo entre prédios, crianças desenhando com gravetos no chão. O prédio em questão tinha uma placa na entrada com o nome da imobiliária, que, por ironia, aparecia também nos relatórios do seu próprio grupo, Vertex Residencial. As janelas contavam histórias. Uma delas tinha brinquedos encostados, outra um cartaz amarelado com números de telefone. Havia no ar um cheiro distinto de sopa quente e lenha. Rogério pisou no hall de entrada com a hesitação de quem entra numa casa alheia sem convite. O porteiro, um homem de idade, que o observou primeiro como cliente e depois como homem descoberto pelo tempo, apontou para um corredor estreito onde um grupo de moradores conversava. Havia uma mulher com as mãos calejadas, um jovem com os olhos gastos de quem dorme pouco, um senhor que segurava uma pasta com papéis que tremiam. Quando Rogério falou seu nome, a conversa cessou por um instante. Depois, as histórias começaram a emergir, pequenas e firmes. Foi rápido, disse a mulher de mãos calejadas, com um sotaque que não escondia a raiva acumulada. Uma notificação, depois os homens com a ordem. Não nos deram tempo para encontrar outro lugar. Levaram os móveis, lacraram as portas. A assistente social apareceu com uma lista de vagas. Vagas temporárias, pouca coisa. Não era o suficiente. As crianças choravam. Alguns aceitaram o cheque e foram. Outros resistiram. Alguém entregou a Rogério um envelope dobrado, com uma cópia impressa da notificação de despejo. A assinatura digital estava ali, impressa como selo. A autorização de encerramento do contrato, com código de verificação. O documento vinha acompanhado de recados, cartas e bilhetes que moradores escreveram na pressa. Havia desenhos de crianças colados num bloco. Em uma nota, uma mãe afirmava ter sido avisada com apenas 2 dias de antecedência. Rogério tentou defender-se com a racionalidade que o havia sustentado durante toda a carreira. Decisões estruturais para recuperar ativos, reordenar espaços, buscar viabilidade. Mas, diante das vozes que descreviam noites inteiras sem cobertores, empregos perdidos por mudança repentina e filhos chorando, as palavras técnicas pareciam tijolos jogados ao mar. O que restava eram rostos. «Quem assinou isso?» perguntou uma voz atrás dele, seca e firme. Serrano entrou no pequeno salão com passos que não pediam licença. Ele tinha o olhar tenso de quem conhece as engrenagens por dentro. Já fora gerente na imobiliária. Não era uma sombra cínica, mas um homem que carregava ressentimentos, e também a frieza de quem viu decisões repetidas ao longo de anos. Serrano foi direto ao ponto. A ordem foi executada pela Vertex, com autorização da matriz. A registro de aprovação. A autorização veio com um selo digital da presidência. Quando Rogério ouviu a palavra presidência, sentiu algo como a queda de uma peça num tabuleiro. Serrano não precisava dizer o nome. A comunidade falou, sem ódio, apenas com franqueza. Eles disseram que iam modernizar, disseram que iriam aumentar valores, não avisaram o que seria o outro lado do aumento. Serrano deixou uma caixa sobre a mesa. Dentro, papéis e pendrives, mensagens internas e um extrato com horários das reuniões. Ele não clamou por justiça por si mesmo.
Trouxe documentos. Eu saí da empresa por ter protestado, explicou, sem buscar absolvição. Guardei essas coisas porque achei que alguém havia de saber da verdade um dia. Há dias em que a honestidade surge como uma escolha tardia. Serrano escolhera a exposição. Havia em sua expressão algo de derrotado e, ao mesmo tempo, uma determinação que faria a ruptura pública inevitável. Rogério abriu um pendrive. Havia um PDF com a ordem, e lá estava, nítida e objetiva, a assinatura digital que aparecia em seu nome. Não era uma mancha de tinta, era um registro eletrônico que juridicamente não permitia dúvida. Ele pôde, naquele momento, tentar apagar. Houve um impulso quase físico de limpar os traços. Mas a polícia de sua consciência tinha já um preço para pagar. A verdade, uma vez descoberta, influencia o equilíbrio social. E apagar não desfaria as noites que Camila vivera, nem a possibilidade de que outras famílias tivessem sofrido. Voltaram ao hospital com material suficiente para montar um dossiê. Enquanto isso, a presença de Rogério, ontem homem de silêncio e distância, transformava-se em uma figura que os médicos e assistentes sociais observavam com cautela, um órgão de apoio financeiro com participação ativa nos casos. As crianças, contra todas as expectativas, responderam ao aquecimento. A menor teve alta para uma enfermaria pediátrica com previsão de observação por 48 horas. A outra começou a apresentar tosses e sinais de recuperação, mas ambas precisavam de tempo para se reerguer. Camila estava acordando e dormindo em janelas longas. Cada vez que abria os olhos, via a fotografia nas mãos do pai, e a cada vez que olhava, fixava-se num olhar que não pedia perdão, pedia algo prático, segurança. Os próximos dias foram uma sucessão de ações quase mecânicas, consultas jurídicas, reuniões com assistentes sociais, telefonemas à segurança social e visitas a lares de acolhimento. Rogério fez algo que não havia feito nos últimos anos, participou das conversas. Sentou-se numa mesa com técnicos e pediu que um plano fosse traçado, não para sua imagem, não apenas, mas para que as meninas tivessem moradia estável e para que Camila, quando recuperada, tivesse as condições mínimas de recuperação social e física para reiniciar a vida. Havia limites legais à interferência, mas havia caminhos de proteção imediata. Rogério assumiu a guarda provisória, registrando formalmente que arcaria com despesas médicas e de manutenção, enquanto o caso não se resolvesse. Era uma forma de evitar que as meninas fossem colocadas num sistema de acolhimento por tempo indeterminado. Na mansão, a notícia do caso era combustível para conversas que misturavam curiosidade e preocupação. Alguns membros do conselho de administração olharam para o novo envolvimento de Rogério com ceticismo, um impacto reputacional que poderia ser gerido com assessores. Outros, mais práticos, perceberam que havia uma janela para reestruturar políticas internas. Rogério, no meio disso, sentia-se desconfortável com as ordens automáticas que agora tinha de despachar: aquisição de imóveis, transferência de subsídios, readequações contratuais. Nada, entretanto, substituía a sensação de que as decisões haviam sido tomadas sem rosto, e isso tornava sua reparação mais difícil, porque agora cada gesto tinha de carregar uma face humana por trás. A primeira tentativa de conserto prático foi quase teatral. Comprou o prédio em que Camila morara, uma ação que à distância poderia parecer simbólica, mas que no terreno concreto era a compra de corpos. Ele contratou uma equipe para limpar, refazer instalações e reabrir janelas. As equipes voltaram com tendas de aquecimento, móveis, colchões e a notícia de que algumas famílias tinham aceitado o reassentamento temporário. Rogério participou da entrega das chaves com a timidez de um homem que, pela primeira vez, documentava um gesto que não cabia num discurso de apresentação de resultados. Havia câmeras de televisão que acompanharam parte do processo. Serrano, por trás das lentes, mantinha um olhar que não era apenas satisfeito, era vigilante. Camila saiu do hospital dias depois, frágil, com o corpo marcado por noites de extremo frio e a mente fragmentada por anos de privação. Ela voltou para um quarto pequeno, emprestado por Helena na casa do bairro, antes de aceitar qualquer medida que implicasse em retornar à mansão. A oferta de Rogério para levá-la à sua casa se acidentou nas arestas do orgulho e do medo. Ela sabia do que a mansão guardava: controles, vigílias, um conjunto de regras que se aplicavam a quartos e gestos. Aceitar o conforto que vinha das contas do avô seria, para ela, fechar uma ferida que ainda não estava pronta para cicatrizar sem cautela. A primeira conversa entre pai e filha depois da saída do hospital ocorreu em silêncio. Camila não buscou a narrativa do ódio.
Disse com voz firme que aceitava a ajuda por causa das crianças e que qualquer gesto além daquilo teria que ser conquistado. Ela impôs condições antes que o perdão pudesse sequer ser pensado. Primeiro, que Rogério suspendesse qualquer intenção de abafar ou ocultar responsabilidades. Segundo, que houvesse uma proposta pública e concreta de reparação. Terceiro, que as medidas incluíssem a participação das famílias afetadas. Havia nas condições uma gramática de proteção. Não se tratava de castigar, tratava-se de proteger o futuro das crianças. Rogério ouviu e pela primeira vez deixou que a conversa mudasse seu tom de voz. Ao invés de prometer sem dados, afirmou que cumpriria as exigências. Aceitou inclusive que a reparação tivesse custos reputacionais e financeiros. Aceitou que suas assinaturas passadas não seriam apagadas, mas que ele assumiria a responsabilidade de frente. Tocou com mãos trêmulas as cartas de Camila e a foto das meninas e disse: "Não peço perdão para viver. Peço perdão porque é justo. Vou fazer o que for preciso." Era uma frase curta, crua. Camila olhou para ele como quem avalia a mercadoria. Não esperava aplausos. Queria atitudes. Enquanto isso, Serrano ganhou fôlego nas redes e nos corredores. Havia documentos que provavam um padrão de despejo sem alternativas e testemunhos que o embasavam. Não era uma trama pessoal, era sistema. Ele convocou uma pequena reunião na antiga área comum do condomínio que Rogério adquirira. Convidou moradores, jornalistas locais e, sem cerimônia, apresentou cópias das ordens assinadas. A sala ficou em silêncio e a revelação de que o desligamento das famílias fora autorizado por quem hoje procurava a reparação fez uma espécie de dupla ferida. De um lado, a confirmação da responsabilidade. De outro, a necessidade pública de ver aquele homem pagar com mais do que palavras. A humilhação pública veio como um golpe necessário. Na presença da comunidade, Serrano apontou para Rogério com uma franqueza que ninguém negava. Não foi erro administrativo, foi decisão. Havia nas palavras uma dureza que angustia, porque exige consequências. O rosto de Rogério ficou liso por alguns segundos, como uma página em branco. Depois, um gesto que poucos o haviam visto fazer. Ajoelhou-se. Não foi uma pose, foi um gesto que pulsou com sinceridade e com vergonha. Ele admitiu que a razão da sua insensibilidade tinha raízes íntimas. O medo de perda, o orgulho ferido quando a filha o confrontou, a pressa de otimizar lucros. "Eu fui cúmplice de um sistema que eu mesmo permiti", disse, com voz quase quebrada. "Assinei decisões sem imaginar os rostos. Isso não é justificativa. É culpa." O gesto não era mágico, não limpava o passado, mas produzia uma fissura pela qual a reconstrução teria que passar. Camila, presente, ouviu aquilo com olhos secos. Não era perdão, não naquele momento. Ela aceitou o joelho do pai como um evento público e exigiu que as mudanças tivessem alcance. Transformação de políticas, devolução de direitos àquelas famílias e a criação de um mecanismo que impedisse que decisões futuras repetissem o que ali acontecera. A condição de Camila foi clara. Ela impunha que qualquer iniciativa de reparação fosse institucionalizada, não um ato benevolente. Propôs a criação de uma fundação com autonomia, liderada por representantes das famílias afetadas, com poder de fiscalização e de direcionamento dos recursos. Rogério, mesmo estranhando a formalidade, aceitou, porque sabia que sem garantias não haveria credibilidade. O projeto foi pensado nas próximas semanas. Equipe técnica, estatutos, a participação de advogados especializados em direitos sociais e uma diretoria mista. A fundação não seria apenas um selo, seria um órgão que atuasse para prevenir despejos compulsórios, buscar reassentamento digno e oferecer assistência a quem desse parte das consequências. A montagem jurídica da fundação foi lenta e burocrática. Comunicação, seleção de projetos, captação de recursos. Enquanto isso, Rogério executava medidas práticas. Compra do prédio contíguo para abrigar as famílias reassentadas, contratos com ONGs locais para programas de manutenção e capacitação, e um programa de emprego para alguns moradores. Reinserção, que era ao mesmo tempo um gesto de dignidade e uma aposta na estabilidade. As equipes trabalhavam com arquitetos que reformaram apartamentos para um padrão adequado, e um parque, antes esquecido, foi transformado em um espaço infantil, com iluminação, aquecimento por piso e brinquedos doados. A cena era surreal. O mesmo homem cuja assinatura selara despedidas
agora distribuía chaves. A camélia de reconstrução era prática e urbana. Nem tudo, porém, foi aceito facilmente. Alguns moradores desconfiavam dos termos. Outros viam ali chance de recuperar pertences perdidos. Outros ainda tinham receio de se mudar novamente. As negociações foram longas e pautadas por diálogos, prazos de indenização, contratos, garantias legais. Camila, em várias reuniões, assumiu voz ativa. Ao invés de aceitar como beneficiária passiva, representou as preocupações das famílias. Havia em seu discurso uma honestidade que não buscava esmolas, exigia dignidade. Isso transformou a face pública de Rogério, que precisava aprender a ouvir. Em casa, as coisas eram confusas. A mansão encheu-se de objetos para as meninas, roupas, brinquedos, um piano. Rogério, com gestos desastrados, tentava conectar-se com as crianças. Compraram uma cadeira de balanço antiga que achou por catálogo, trouxe livros de ilustrações, aprendeu a fazer sopa que as meninas aceitavam com pequenos sorrisos. Havia nesses gestos timidez e boa vontade. Camila observava com cautela, marcando limites. Ela permitiu que as meninas se instalassem sob a proteção do avô, mas não admitiu ainda que sua presença naquele espaço fosse normalizada. Isso é para as meninas, nada mais, repetia ela, para que não houvesse confusão entre acolhimento e reconciliação fácil. O processo legal, entretanto, não se dissipou. Havia implicações contratuais e juízos a considerar. Alguns advogados sugeriram que Rogério poderia ser exposto a ações civis por danos. Ele decidiu, com pompa e risco, que era melhor assumir os custos de reparação do que prolongar litígios potenciais. Optou por uma política de transparência, publicar relatórios, permitir auditoria da fundação e abrir canais de denúncia interna que permitissem que decisões de despejo fossem revisadas por uma comissão independente. Era um esforço para transformar o poder em mecanismo de controle, em vez de moeda de silêncio. Com o passar dos meses, a transformação foi visível, mas lenta. As meninas aprenderam a subir escadas com passos hesitantes e a reconhecer a luz da casa. Uma delas, Valentina, começou a rir novamente durante o banho. A outra, Sofia, reagia às histórias noturnas que Camila contava, memórias construídas com paciência. Rogério, a cada pequeno avanço, sentia um misto de medo e alegria. Medo de errar, alegria por estar presente. Ele frequentava reuniões da fundação com mais assiduidade do que reuniões do conselho. Escutava relatos, via rostos e assinava cheques sem se enfeitar com discursos. Serrano continuou a fazer trabalho de vigilância, não por rancor, mas por convicção. Havia um interesse em que as mudanças não se perdessem em retóricas. Ele fez questão de apresentar relatórios públicos da fundação e de convocar a imprensa quando necessário. Não era vingança, era garantia de que o gesto de reparação não virasse mera fachada. Essa postura irritava alguns membros da elite, mas era necessária para que a fundação mantivesse credibilidade. Houve momentos de conflito intenso. Em uma assembleia pública para as famílias reassentadas, uma mulher levantou a voz e acusou a fundação de ser lenta. "Você comprou o prédio. Por que ainda estamos com móveis nas ruas?" perguntou ela. A fala colidiu com o nervosismo dos que coordenavam a logística. A cena foi dura. Houve choros e gritos. Rogério, que poderia ter ordenado silêncio, escutou, pediu desculpas e prometeu acelerar. A promessa só teria valor se cumprida. Por isso organizou equipes de mudança, contratos com montadores locais e uma linha direta para reclamações. A prática constante de ouvir e agir foi o que pouco a pouco construiu confiança. Legalmente, a empresa que antes comandara as ordens de despejo passou por uma reestruturação. Houveram demissões de executivos implicados na execução sem alternativas. Houve processos internos. Não foi uma limpeza superficial, foi uma tentativa de reorganizar canais decisórios. Camila, no entanto, insistiu que a fundação tivesse autonomia e que parte dos recursos não passasse pela contabilidade do grupo sem fiscalização externa. A cláusula foi incluída nos estatutos. A mudança do paradigma de uma gerência que fixa metas de lucro para uma política que coloca a dignidade humana no centro foi discutida, redigida e, em parte, implantada. As relações familiares foram mais complicadas. Havia encontros com longos silêncios. Rogério tentava, por vezes desajeitadamente, resgatar memórias de infância para construir um laço. Camila respondia com controle, aceitava o que beneficiava as meninas e exigia comprometimento público. Em privado, ela confessou a Helena que sentia medo.
Não confio em generosidade que precisa de holofotes, disse-lhe uma noite, enquanto embalava as meninas para dormir. Helena, que conhecia as duas faces do lar desde sempre, respondeu com uma lucidez que beirava o simples. Acho que ele está tentando aprender a ser visível para algo além do dinheiro. Não quer que você perdoe, quer que você participe. O perdão, quando veio, foi parcial e lento. Não houve cena melodramática de reconciliação imediata. Em vez disso, houve um conjunto de atitudes. Rogério frequentava as reuniões escolares, ajudava nas idas ao pediatra sem barganhar ajuda de imagem e aceitou trabalhar em parceria com entidades de vizinhança para criar programas de apoio às crianças. Essas atitudes foram o cimento que, pouco a pouco, sustentou uma ponte instável. Camila, por sua vez, negociava com firmeza limites. Não permitiria que a mansão fosse um cenário para corações fáceis. Pediu que as reuniões da fundação tivessem transparência e que os pagamentos fossem feitos em prazos estabelecidos. Era uma coalizão de responsabilidade mútua, não de dependência. A mudança também passou pelas mãos do povo. Um grupo de moradores que recebeu casas do projeto se organizou para administrar pequenas hortas comunitárias no terreno do antigo prédio. Ensinaram-se receitas, organizaram-se jantares comunitários, e numa tarde de primavera, crianças que antes viviam em apartamentos apertados correram em um espaço que conhecia apenas de relatórios. A imagem era um contrassenso. O homem do terno observava, tímido, enquanto uma menina envergava um vestido gasto e oferecia-lhe um pedaço de bolo. Ele aceitou, devagar, sem romper prazos, sem transformar o gesto em evento. Houve, entretanto, uma dificuldade que não se solucionou com cheques. A dívida emocional entre Rogério e Camila exigia tempo e, acima de tudo, mudanças interiorais que não se podiam legislar. Rogério aprendia, gradualmente, a ouvir sem defender-se. Perdeu em conversas a segurança de quem sempre tinha razão. A cada vez que ecoava uma reclamação, ele baixava a cabeça e respondia com um plano de ação. Esses planos, implementados, transformaram-se em pequenas vitórias. Uma criança matriculada numa escola com auxílio integral. Um curso profissionalizante para mães. A recuperação de um centro comunitário. Meses depois, no primeiro Natal depois do ocorrido, a mansão se encheu de uma luz diferente. Não era apenas a decoração cara. Havia pessoas que antes nunca haviam cruzado o portão. Famílias que receberam chaves com lágrimas trouxeram pratos caseiros. Música veio de improvisos. Uma jovem voluntária tocou violão, e Camila, hesitante, sentou-se ao piano que ficara num canto da sala e tocou com mãos que lembravam a infância. Rogério observava a cena como um homem que via um filme pela primeira vez. Parecia entender, com retenção, o valor de cada nota. A festa não foi perfeita. Alguém reclamou do aquecimento que falhava. Outra pessoa lembrou de um reparo atrasado. Mas havia risos, conversas, um sentimento de que a noite seria a sucessão de muitos outros esforços. Camila olhou para Rogério, que parecia menor do que antes, e ao mesmo tempo, mais próximo. Ela não sorriu amplamente. Sorriu com os olhos. Foi suficiente. O Natal trouxe também uma visita inesperada. Serrano entrou entre as pessoas sem alarde, cumprimentou e observou. Aproximou-se de Rogério no fim da noite e disse: "Você fez o que prometeu. Ainda falta muito." Não havia condescendência. Havia uma espécie de aprovação medida por uma régua prática. Se o homem continuasse, talvez o sistema mudasse. "Não se confunda", acrescentou Serrano. "Há mais ordens, mais decisões esquecidas. Vai levar tempo." Serrano não era um inimigo, era um marcador moral que lembrava que a reparação é um processo continuado. Ao final da noite, quando as luzes se apagavam e as crianças dormiam em colchões, Rogério subiu ao terraço da mansão e olhou a cidade. A neve de alguns meses antes derretia em rios lentos. Ele sentiu novamente o peso do nome Montenegro, mas desta vez o peso vinha entrelaçado com possibilidade. Havia por trás daquela sensação um aprendizado duradouro, que certa autoridade não se mede apenas por riqueza, mas por responsabilidade que se assume com constância. Os meses seguintes não foram de glória contínua. Houve deslizes administrativos, expectativas frustradas, um contrato atrasou e uma família teve que postergar a mudança. Outra vez houve reuniões que se estenderam pela noite. Mas a fundação ganhou autonomia e começou a financiar projetos locais, creches, oficinas de capacitação e apoio psicológico para crianças com traumas. Alguns membros do conselho original do grupo resistiram. Mudanças assim diminuíam margens a curto prazo. Outros, entretanto, perceberam ganhos que iam além do balanço.
A imagem pública da empresa e das pessoas que a dirigiam transformou um pouco o entorno, criando talvez um novo padrão. Camila, por sua parte, manteve distâncias prudentes. Trabalhou em parceria com a fundação e aceitou, finalmente, que seu ativismo tivesse alcance prático. Fez questão de manter um perfil baixo, discutida e respeitosa, e reentrou, aos poucos, na vida das filhas, com gestos que priorizavam segurança e rotina. Helena continuou sendo a ponte entre passado e presente. Manteve-se firme ao lado de Camila e das meninas, lembrando que a presença constante não é um favor, e sim uma obrigação moral que cabe àqueles que têm recursos. No final do ano, houve uma cerimônia modesta na sede da fundação, entrega de chaves a famílias reassentadas. Serrano fez um discurso em que não se poupou à crítica, mas celebrou o fato de que, naquele lugar, havia um reconhecimento de falhas. Camila falou por um momento, agradeceu às pessoas que tornaram possível o reassentamento e falou em nome das crianças. Não pediu perdão, pediu ações. Rogélio, que ouviu, manteve-se calado. Havia no seu rosto uma expressão que não buscava destaque, apenas a presença. A história que começara com um freio na neve, com um carro que parou e um envelope molhado, transformou-se em algo maior e complexo. A responsabilidade inicial, que parecia pesar como uma acusação, transformou-se numa obrigação que Rogélio, mesmo tardio, decidiu honrar. Ele não esperou por absolvição, trabalhou para reparação, não pediu que o passado fosse apagado. Pagou em esforço e em políticas para que as próximas decisões não ferissem rostos sem nome. No fim, o que houve foi um renascimento que não concluiu nada. Ficou a certeza de que a transformação é lenta, que o orgulho se desfaz em etapas e que a dignidade precisa de estrutura para florescer. Na mansão, na rua do bairro, nas salas da fundação, a mudança ardia, uma sutil e constante metamorfose. Para Rogélio, o Natal foi menos uma festa e mais um sinal. Pequenas ações, repetidas, começavam a costurar laços que o dinheiro sozinho não dava. Quando a família se reuniu naquela noite, houve um momento de silêncio. Camila tocou uma música que não pedia aplausos. Suas mãos sobre o piano eram firmes e contidas. As meninas dormiam no quarto ao lado, embaladas por rotina simples. Helena preparava chá. Serrano observava de canto, vigilante e silencioso. Rogélio permaneceu de pé, olhando a cena. Não houve glorificação. Houve responsabilidade, ainda por fazer, e um horizonte de trabalho. Se algum espectador daquela cena procurasse um epílogo fácil, talvez o não encontrasse. Havia sim um começo concreto. A fundação tinha salas de atendimento, a comunidade ganhara um parque, famílias tinham chaves novas. As assinaturas do passado permaneciam, mas haviam sido confrontadas. A redenção, quando vinha, não era completa. Era prática, exigente e, sobretudo, contínua. No corredor que levava ao piano, Rogélio tocou levemente a mão de Camila. Não pediu perdão com palavras vazias. Abriu um envelope que trazia um relatório da fundação, mostrando metas alcançadas e metas a cumprir. Entregou o papel com a simplicidade que aprendeu com o tempo. Camila leu e por um segundo seus olhos se suavizaram. Foi um gesto pequeno, bastou. Ao encerrar a noite, quando as luzes se apagaram e a cidade respirou lenta sob um céu sem promessa, Rogélio sentiu que, pela primeira vez em muito tempo, o seu nome não era apenas uma gravata num contrato, mas uma responsabilidade vivente que precisava de manutenção diária. A história terminava ali, não como um fim absoluto, mas como o início de um trabalho que seguiria. Ouvir, reparar, assegurar. E enquanto a neve derretia, convertida em água que corria pelas sarjetas, a cidade seguia. As chaves que foram entregues naquela temporada abririam portas sem promessas fáceis, e a possibilidade de um futuro com menos despedidas era para muitos a maior dádiva. Se esta história tocou você, compartilhe, e se puder, informe-se sobre formas reais de ajudar famílias em situação de vulnerabilidade. Pequenas ações somadas são o começo de reparações palpáveis.